Oi, vou contar pra vocês e mostrar como que foi o processo de pintura e criação do vestido e conjunto de casamento da Maju e da Ana. Foi um projeto que eu fiz que ficou super legal. Vou mostrar pra vocês como que foi todo o processo desse trabalho. Pra começar, eu estudei aquilo que eu ia pintar e desenhar nas roupas. As meninas tinham me passado que queriam desenhos de flores, então eu peguei algumas referências e comecei a fazer alguns estudos. Fiz alguns esboços, inventei algumas plantinhas, totalmente para estudo, também entender um pouco das cores. Defini mais ou menos um tom mais vivo de amarelo, um amarelo ocre e alguns tons de marrom também. Depois eu passei para a criação da estampa das roupas, então eu fiz um sketch de cada uma das peças, fiz alguns desenhos. Aquele primeiro estudo e também ver as peças, eu já estava trabalhando com algumas ideias na minha cabeça, então eu coloquei elas no papel. Nessa hora eu já estava bem empolgado do que poderia sair dali. Mandei aqueles esboços para as meninas aprovarem e enquanto isso eu resolvi estudar mais um pouquinho da composição. A pintura seria muito gestual. Eu ia inventar algumas flores, as pétalas aconteciam com o movimento da minha mão, seriam mais de contornos e pouco preenchimento, então eu precisava treinar um pouquinho para ficar um pouco mais confortável. Quando eu vi, eu já estava tão empolgado que eu estava criando uma outra composição, mas na parte do estudo que eu precisava, eu fiquei bem satisfeito. Nas roupas eu fiz algumas marcações de referência, como o meio, as alturas da pintura, e fiz alguns pontos de referência para eu não me perder depois e saber mais ou menos aonde que eu queria colocar alguns elementos principais. Tanto no vestido quanto no conjunto eu fiz um desenho bem leve e menor do que a pintura ia ficar, porque a pintura não ia ter um grande preenchimento, então esse desenho não poderia aparecer. Depois eu fiz mais alguns desenhos para ter de referência. As marcações anteriores serviram para eu conseguir me localizar no vestido, já que ele estava todo esticado na prancheta. E aí eu criei mais alguns desenhos para eu ter de referência para começar a pintar e depois ir preenchendo ao longo do processo todo. Tinta em mãos, eu criei a paleta de cores para esse projeto e aí ia criar coragem para começar a pintar. Confesso que eu tava bem nervoso. Mas eu sou uma pessoa corajosa, então bora lá. Comecei a contornar aquelas flores principais que eu já tinha desenhado. Algumas eu já ia criando livremente. Comecei com uma cor, depois eu mudava a paleta e assim eu fui trocando ao longo de todas as sessões de trabalho. E aqui, amiga, foram horas e horas. Eu dancei, eu vi podcast, fiz de tudo. Cada sessão de pintura eu levava mais ou menos umas 3 horas. Eu pintava com muita calma. A minha maior preocupação era manchar com tinta para além da composição que eu queria que ficasse, porque eu não ia conseguir corrigir, e para corrigir eu teria que aumentar a pintura. Eu queria ter um pouco mais de controle sobre isso. Entre cada sessão eu deixava secar por muitas horas para não ter perigo de borrar nada no vestido, então eu fazia algumas sessões ao longo do dia e durou mais ou menos uns 15 dias a pintura do vestido. Depois do vestido feito, mandei para as meninas aprovarem e comecei a fazer o colete e a calça. Por mais que fosse uma peça com menos elementos, ela seria um pouco mais detalhada. Então eu tinha que tomar bastante atenção e cuidado, porque seriam flores com bastante destaque. Para além de toda a parte técnica desse trabalho, tem a parte poética, a entrega, a pintura de flores para uma celebração de amor por duas mulheres. Tudo isso foi muito incrível. Apesar de eu estar muito concentrado e até um pouco nervoso com esse trabalho, ao longo do processo eu fui me sensibilizando, eu fui sentindo coisas boas e desejando muitas coisas boas também para esse trabalho como um todo, para as meninas. Confiaram muito no meu trabalho, a gente teve uma troca muito legal e elas me acolheram de uma forma muito grandiosa também. Eu fiquei muito feliz de fazer parte desse momento com elas. Foi um projeto muito diferente, eu não imaginava poder fazer isso algum dia, mas fiquei muito feliz com essa possibilidade agora. E também por ver meu trabalho ocupando uma outra superfície, existindo no movimento, nos corpos. Isso foi muito incrível. Então foi um trabalho de muita entrega, muitas coisas boas, as flores, as cores, tudo isso foi escolhido por conta dos orixás. Então eu entreguei o meu melhor, com o coração aberto e com muito respeito a tudo que estava acontecendo. E para finalizar, eu ainda pintei os tênis que elas usaram no dia do casamento. A ideia aqui era criar uma composição como se os tênis se completassem. Então em um deles eu pintei mais os detalhes e o outro ficou com a pintura mais interna. Então eles se completam, assim como as meninas também. E esse é o resultado final das peças pintadas. Tanto o colete quanto o vestido ficaram bem legais. São conjuntos que combinam e trazem uma identidade e personalidade das meninas que vestem. Eu achei que ficou muito legal, muito bonito, muito poético. Ver as meninas entrando na cerimônia, vestindo essas peças e fazendo essas pinturas existirem foi muito incrível, muito emocionante. Eu sou imensamente grata por começar esse ano com um projeto tão incrível e fazer parte, nem que seja um pedacinho, da história de vida
vida delas. Espero muito que vocês tenham gostado. Foram dias muito intensos, mas o resultado final muito satisfatório e eu imensamente feliz. Obrigado por terem acompanhado todo esse processo e nos vemos na próxima. Tchau!